TV Informativo. Aqui o Vale se vê. Olá, Prefeitura de Lajeado intensifica o combate à dengue. Um caso da doença já foi confirmado na cidade. Estes e outros destaques você confere a partir de agora no Redação Informativo. O motorista de 64 anos foi autuado por embriaguez ao volante após acidente de trânsito. O caso aconteceu no centro de Lajeado por volta das 10 para as 10 da noite da quarta-feira. A Brigada Militar foi acionada de que o condutor de um Ford Fusion colidiu no cordão da calçada na Avenida Senador Alberto Pasqualini. Ao conversarem com o motorista, os policiais identificaram que ele apresentava sinais de embriaguez, mas o condutor não quis fazer o teste do etilômetro. De acordo com o registro, na Delegacia de Polícia de Pronto Atendimento, não foi constatada alteração psicomotora, por isso não foi feito flagrante. O homem foi autuado e liberado para responder o processo em liberdade. E 2 homens foram presos por arrombamento a um estabelecimento comercial por volta das 2 horas da madrugada desta sexta-feira. De acordo com o boletim de ocorrência, uma loja na rua Barão do Rio Branco, no centro, teve a vitrine quebrada e objetos das prateleiras revirados. A Brigada Militar foi acionada e capturou a dupla próxima à loja. Os moradores do bairro Boa União, em Estrela, de 30 anos, e do Marmite, de 26, foram reconhecidos como os autores da invasão. Eles foram apresentados na Delegacia de Polícia de Pronto Atendimento de Lajeado, autuados em flagrante e depois foram recolhidos ao presídio. E a Fiorino branca, placa ILS 3923, que havia sido furtada na manhã da quarta-feira em linha São Rafael, foi localizada por volta das 5h10 da tarde da quinta-feira em linha Lotes, no interior de Cruzeiro do Sul. Segundo o registro policial, o veículo estava com as portas abertas no pátio de uma casa desabitada, cujo proprietário mora em outra cidade. No dia que foi furtada a Fiorino, a porta dos fundos da casa foi danificada e as vítimas perceberam o furto de 2 TVs, um aparelho de DVD, um notebook, uma impressora, um micro-ondas e outros objetos que não foram recuperados pela polícia. E um jovem de 19 anos foi detido por volta do meio-dia desta quinta-feira em uma propriedade na localidade de Cascalheira, em Arroio do Meio. A Brigada Militar foi acionada após um morador perceber uma ação suspeita no local. Dentro de uma vala foram encontradas 3 ovelhas amarradas. Nas proximidades foram encontradas facas que seriam usadas para carnear os animais. Segundo o policiamento, o suspeito alegou que as ovelhas estavam no local desde a noite anterior, mas o furto e o transporte teriam sido feitos por outras pessoas. Os animais haviam sido furtados na noite da quarta-feira, quando uma propriedade foi arrombada e pelo menos 8 ovelhas foram levadas pelos bandidos. O jovem foi autuado em flagrante por furto e recolhido ao presídio estadual de Arroio do Meio. E uma TV de 55 polegadas avaliada em R$ 5.500 foi furtada de uma residência na rua Guanabara, no bairro São Cristóvão, aqui em Lajeado. O crime foi percebido na manhã desta quinta-feira e o autor teria entrado no local pela janela da sala e saído pela porta da frente. Não há suspeitos. Acompanhe agora o comentário do advogado Edson Kober. Olá, amigos. Há poucos dias, mais uma vez, o país se mobilizou para a Semana Nacional do Trânsito, com o objetivo de incentivar os motoristas a dividir espaços nas ruas e avenidas, além de tentar conscientizar para respeitar os limites de velocidade e a sinalização de trânsito. De suma importância a campanha, na medida em que o trânsito brasileiro é uma verdadeira guerra civil. Estamos ainda muito aquém da conscientização responsável no trânsito. O número de acidentes em rodovias federais aumentou mais de 50% entre 2004 e 2014. E é importante chamar a atenção
para o custo social destes acidentes, que atingiram a cifra de 12 bilhões de reais no ano passado, somente nas rodovias federais, levando em conta desde gastos com saúde até a perda de capacidade de trabalho das vítimas e, nos casos de morte, o empobrecimento da família. A estimativa sobe para 40 bilhões ao somar o impacto das estradas municipais e estaduais. Já o custo médio por acidente foi de 72 mil por vítima em 2014 e em casos com morte o valor sobe para 650 mil. Estes dados foram apresentados nesta quarta-feira pelo Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada, o IPEA, após estudo feito em parceria com a Polícia Rodoviária Federal. Acrescente-se gastos que recaem sobre a Previdência Pública e o setor privado com a perda de produtividade. A mesma pesquisa mostra, contudo, a redução de 7,7% no número de acidentes em relação a 2010. Em 2014, as rodovias federais registraram 8.227 acidentes, com vítimas fatais, demonstrando uma redução em relação a 2010. Essa redução foi resultado de investimentos realizados a partir de 2011, aumentando a segurança nas estradas federais, reduzindo 22% nas mortes em rodovias federais e, consequentemente, uma redução de 7 bilhões em custo social. Foram contratados 3 mil policiais rodoviários desde 2011 e os números e os diagnósticos demonstram que, se tiver a fiscalização, diminui os acidentes e as mortes. Achei importante trazer a discussão sobre esse tema para que possamos refletir realmente e termos uma dimensão das consequências que acarreta um acidente de trânsito, que vai muito além do acidente em si, gerando um custo social do qual toda a sociedade acaba pagando. Vamos refletir sobre isso e até a semana que vem. O Hospital Bruno Born de Lajeado é uma das instituições do Estado que se destacou na captação de órgãos e tecidos. Nesta sexta-feira, o governo do estado, através da Secretaria Estadual da Saúde, realizou uma solenidade de comemoração à Semana Nacional de Doação de Órgãos. Na ocasião, homenageou a Comissão Intra-Hospitalar de Doação de Órgãos e Tecidos para Transplantes e Médicos Transplantadores. A cerimônia contou com a presença do governador do estado, José Ivo Sartori, e do secretário estadual da Saúde, João Gabardo dos Reis. O evento ocorreu no Salão Negrinho do Pastoreio, no Palácio Piratini, e o HBB esteve representado pelo seu diretor executivo, Cristiano Dickel, e pelos profissionais que integram a comissão e organização de procura de órgãos e tecidos, como a enfermeira Adriana Calvi e os médicos Fábio Fraga e Lucas Malman. A homenagem feita ao HBB e outras instituições do Estado aconteceu para marcar o período em que o Rio Grande do Sul zerou a fila de espera por transplantes de córnea. O anúncio foi feito pelo secretário da Saúde, João Gabardo dos Reis. E o número de pessoas aguardando transplante de órgãos em geral diminuiu 36% no Brasil. Veja com Rafael Gasparotto. O Brasil teve o melhor primeiro semestre da história no número de doadores efetivos de órgãos, tanto em números absolutos quanto na taxa por milhão de população. Os dados oficiais do Ministério da Saúde demonstram que entre janeiro e junho deste ano, mais de 4.600 potenciais doadores foram notificados, resultando em cerca de 1.300 doadores efetivos de órgãos. As doações permitiram mais de 12 mil cirurgias e o aumento de transplante de órgãos mais complexos, como pulmão, coração e medula óssea. Com a ampliação do acesso, o número de pessoas aguardando por um transplante caiu 36% nos últimos 4 anos. Sem doador não tem transplante. Alguém vai ter que doar, seja em vida ou seja numa condição como a gente já falou, que é de morte encefálica. Por isso que todo ano, no Brasil se lança uma campanha de doação de órgãos. Hoje em dia o senso comum é de que a gente deve conscientizar os nossos familiares. Se eu quero ser doador de órgãos, na eventualidade de eu ter um diagnóstico de morte encefálica, eu devo falar com meus familiares, devo avisá-los, porque no momento da autorização dessa doação, quem vai decidir são os familiares. Nos últimos 10 anos, o número de transplantes realizados no Brasil cresceu mais de 60%, passando de cerca de 15 mil procedimentos
atendimentos em 2004 para mais de 23 mil em 2014. São Paulo se destaca como o maior centro de transplantes do país, seguido por Minas Gerais e Paraná. No ano passado, o governo investiu mais de R$1 bilhão no Sistema Único de Saúde para que o Programa Brasileiro de Transplantes fosse ampliado. O Brasil tem hoje o maior sistema público de transplantes do mundo, em que 95% dos procedimentos são realizados com recursos públicos. Além das cirurgias, o Sistema Único de Saúde oferece aos pacientes exames preparatórios, acompanhamento e medicamentos pós-transplante. Érica Couto não enxergava praticamente nada com o olho esquerdo e vivia tropeçando em quase tudo. A pedagoga fez um transplante de córnea em 2013 e já recuperou 70% da visão. O pós-operatório foi tranquilo, porque o meu esposo me ajudou muito, me deu muito assim, apoio, a família, né? E eu fiquei muito tranquila, cumpri meu pós-operatório com tranquilidade e por isso eu tive tanto sucesso. Na manhã da quinta-feira, o prefeito Luiz Fernando Schmidt recebeu no gabinete a munícipe Adriana dos Santos. Na ocasião, foi assinada a escritura pública de permuta diária entre Adriana e o município. A área que a moradora de Lajeado ocupava está situada na rua Francisco Oscar Carnal, no bairro Centro. É a primeira de uma série de permutas que o governo pretende fazer, retirando famílias de locais alagáveis e implementando ao Parque Teobaldo Dick. A área de terra cedida pelo município fica na Rua das Nogueiras, no bairro Montanha. E depois de 4 horas de reunião, a Comissão de Finanças da Assembleia Legislativa aprovou o parecer do projeto do Plano Plurianual 2016-2019. O plano é o planejamento orçamentário previsto pelo Governo do Estado para setores como saúde, segurança e educação. Do total de 92 emendas apresentadas, 87 partiram de deputados. Veja com o repórter Rafael Varela. Foi uma reunião longa para discutir readequações, emendas rejeitadas e outras que foram acatadas. Mas na hora de definir o parecer do relator do PPA, o deputado Adilson Troca, a decisão foi de aprovar por unanimidade. O parlamentar deu parecer favorável a 12 emendas, readequou 13 e rejeitou 80. A justificativa para a rejeição é que, pelo teor, as emendas deveriam fazer parte da Lei de Diretrizes Orçamentárias, que já foi aprovada. Entre as emendas acatadas está a da UERGS, a Universidade Estadual do Rio Grande do Sul. Adaptar o ERGS a poder receber recurso de fora, recurso federal e o Estado da contrapartida, a gente fez. E a cateia dos engenheiros, sindicatos de engenheiros também, que é na parte de agricultura e recursos para economia solidária. Também foram aprovadas 3 emendas de comissão. Uma delas é a que prevê a assinatura do contrato de renovação de concessão da CE, o que garante a capitalização da companhia e cumpre decreto federal. Mais cedo, na hora de apresentar os 21 requerimentos de destaque, o placar ficou definido assim: 14 foram rejeitados, 5 retirados e 2 prejudicados. No pacote das emendas do PPA, o aumento do ICMS deve influenciar. Na opinião do deputado Adão Vilaverde, o governo do estado terá um impasse para resolver. O governo encaminha para cá o orçamento público com um déficit de 6 bi, na ordem de 6 bi, e a casa vai ter que debatê-lo, sem considerar que antes de ontem, infelizmente, do meu ponto de vista aqui na Casa Legislativa, foi aprovado um projeto que aumenta os impostos no estado do Rio Grande do Sul e que cria as condições para que o governo tenha nos cofres públicos o ano que vem em torno de 2 bi, ou seja, 2/3 daquele déficit que nós duvidamos, que evidentemente ele exista, mas é o que o governo está dizendo, e portanto o governo vai ter que fazer uma retificação, ou seja, ele vai ter que mandar para casa uma retificação do orçamento público de 2016, dizendo o seguinte: onde serão alocados esses 2 bi? O presidente da Comissão de Finanças espera do governo uma nota de retificação, depois da decisão de elevar as alíquotas. O orçamento que chegou aqui, ele não previa o aumento de mais de 2 bilhões de reais que foi feito agora com a votação do ICMS. Então isso terá que ser redimensionado, né? Nós teremos que ter uma discussão, né, mais aprofundada a respeito disso
né? Nós temos dúvida em algumas áreas, por exemplo, na área da segurança, que não prevê, né, programas específicos para brigadianos, para policiais. 40% do plano plurianual é regionalizado, ou seja, são demandas que chegam do interior do estado, através dos COREDs, os Conselhos Regionais de Desenvolvimento. O documento já prevê as finanças para o primeiro ano de mandato do futuro governo. O próximo passo é levar o PPA a plenário. Passando em plenário vai a sanção do governador, mas nesse meio tempo nós temos 15 dias para apresentação de emendas no orçamento, aonde nós temos que, repito, carimbar para onde vai o dinheiro, principalmente esse do aumento de impostos que vai sacrificar tanto o Rio Grande. A chuva atrapalhou, mas não impediu que a mensagem principal da Semana Nacional do Trânsito fosse transmitida à comunidade. Com base no tema Seja Você a Mudança, a meta foi incentivar a educação no trânsito com ações de respeito à sinalização e compreensão entre os motoristas, sejam eles profissionais ou não. E de acordo com a comissão organizadora, o saldo da Semana do Trânsito em Lajeado foi positivo, principalmente no setor de educação no trânsito. As ações nas escolas terão continuidade. Nesta sexta-feira, o dia do encerramento da Semana de Trânsito em Lajeado, motoristas profissionais receberam uma série de orientações sobre a legislação e ações de boa conduta para o bom andamento do trânsito no município. E as provas do Enem 2015 acontecem nos dias 24 e 25 de outubro, daqui a um mês. Luana Karen traz as informações. Está chegando a hora. Nos dias 24 e 25 de outubro, mais de 7 milhões e 700 mil estudantes de todo o país são esperados para fazer a edição 2015 do Exame Nacional do Ensino Médio, o Enem. Durante 2 dias, vão ser aplicadas 4 provas, além da redação. A nota do Enem pode ser usada no SISU, que oferece vagas em universidades públicas, no ProUni, que oferece bolsas em faculdades particulares, no Sisutec, que garante vagas gratuitas em cursos técnicos e agora também é usada como requisito para quem quer financiar os estudos usando o FIES. Por isso, essa turma está se dedicando para ter um bom desempenho na prova que vai ser aplicada exatamente daqui a um mês. E eu quero saber como está sendo essa preparação. Eu estou refazendo provas dos anos anteriores, porque cai alguns conteúdos, e também revendo os conteúdos do primeiro, segundo e terceiro ano, porque é o que eles cobram normalmente no Enem. E como eu faço estágio, chego um pouco tarde em casa, então eu não estudo à noite. Eu estudo de madrugada, acordo às 4, estudo até às 5 e depois me arrumo para vir para a escola. Além de estudar diariamente cerca de 1 hora por dia, no caso, o simulado do Enem foi muito importante para a preparação, porque eu me senti como se eu estivesse naquele momento da definição do meu futuro. A chegada do Enem traz também a necessidade de decidir que profissão escolher. A gente escolheu o nosso curso, né? Tem que pensar logo, o que eu vou fazer da vida, desde quando a gente é criancinha, assim, que já pergunta o que você quer ser no futuro. E quando chega o Enem, assim, o preparo de ter na escola mesmo, os professores ajudar, os pais, no ambiente de trabalho também, a gente ter aquela ajuda de orientação, na verdade, né, dos pais, ajuda bastante na hora de escolher a carreira. Para começar bem no desafio do mercado profissional, vale até montar estratégia. Eu quero direito e aqui em Brasília é muito procurado, mas não só aqui, mas em outros estados, como por exemplo São Paulo e Rio de Janeiro. O mercado de trabalho lá é bastante amplo. Aí a segunda opção é medicina veterinária, que já é o contrário de direito. Aqui em Brasília não tem tanta opção. Por isso que essa estratégia que a gente monta é bem melhor, né? Porque a gente foca e consegue. Eu escolhi gestão pública, mas pela abrangência do curso, né? Por todo lugar, independente de estado, esse curso ele é bem requisitado em qualquer empresa. Toda empresa precisa de um gestor ou de um administrador, esse tipo de coisa. Então, eu preferi opinar por uma coisa que sempre vai precisar. Além de eu gostar mesmo das matérias, eu fui pesquisar mesmo qual matéria é requisitada. Tudo isso é importante para a gente escolher. O Centro de Ensino Médio Integrado do Gama fica a 30 quilômetros de Brasília. Desde 2012, o colégio tem o melhor resultado no Enem entre as escolas da rede pública
Pública do Distrito Federal. Entre os motivos para o sucesso está um projeto pedagógico voltado para a iniciação científica. Com o projeto de iniciação científica, o aluno consegue produzir trabalhos novos, de tecnologia ou de inovação, e ele vai conseguir aprender a fazer o seu próprio TCC da sua futura faculdade e, consequentemente, ter condições de ler e interpretar de uma forma organizada. Este professor dá aulas em um cursinho que prepara alunos para a prova do Enem. Ele afirma que o segredo do sucesso para o estudante pode estar em saber administrar bem o tempo. Nessa última fase, o estresse aumenta muito mais, porque tem a cobrança familiar, tem a cobrança escolar, tem a autocobrança. Então, dosar o tempo em fazer as atividades, isso é interessante. Pegar toda a carga dele diária para estudar, talvez ele vai ficar estafado, vai ficar estressado, chega num ponto que começa a bloquear. Então, se ele vai direcionar mais tempo para estudar, que seja feita uma estratégia para isso também. Estudar, estudar, estudar. A palavra de ordem nesta contagem regressiva para o Enem precisa andar junto com o tempo para o lazer. Pelo menos é assim, com equilíbrio, que os meninos e meninas do Gama pretendem vencer a batalha. A gente tem que quebrar um pouco a rotina às vezes, até porque se ficar fixamente 24 horas estudando, gente, ninguém é de ferro. É claro que nós saímos, vamos para as festas, shows, baladas. A gente estuda junto, sai junto, então fica uma coisa bacana, assim. Não fica só aquela pressão de, ai meu Deus, eu preciso passar na faculdade, o Enem tá chegando, mas a gente também tem aquele momento de descontração. A Faculdade La Salle de Estrela completa 6 anos de atuação na região e, para marcar a data, traz a palestra do consultor, empreendedor e escritor Bruno Perim. O evento será dia 29, a próxima terça-feira, no auditório da Instituição de Ensino Superior, às 7h30 da noite. Perim, que tem a palestra considerada uma das mais impactantes para jovens em território nacional, veio falar sobre as startups, que são as empresas jovens e inovadoras que recebem atenção mundial. Com experiências em palestras nacionais e internacionais, Perim é considerado um dos jovens mais fomentadores do empreendedorismo e disseminação do conceito de startup no país. Hoje é apontado como evangelista da geração YZ, tem ótimas relações e conexões com os programas de startups no mundo, atuando em alguns deles. O palestrante vai abordar o conceito e dar exemplos de startups, o impacto delas na sociedade e explicar por que elas são uma revolução. E um seminário debate os 40 anos da Operação Condor. Veja com Sumaia Vilela em matéria da NBR. O jornalista Luiz Cláudio foi testemunha do único flagrante já feito da Operação Condor. Foi em 1978, em Porto Alegre, e envolvia a prisão de Lilian Celiberti e Universindo Dias, perseguidos pelo governo uruguaio. Uma ligação anônima o levou a uma armadilha montada para capturar membros do grupo do casal. Eu não devia estar ali, não era para ser um brasileiro e muito menos um jornalista. Eles achavam que eu era mais um uruguaio do grupo da Lilian. E isso provocou um tremendo desconexão entre eles. Eles foram obrigados a levantar aquela operação, que era uma operação de prisão ilegal. Nos liberaram. Dali saíram com a Lilian às pressas para a fronteira, através de Rivera, Santana do Livramento. E nós começamos o processo de denúncia que transformou o episódio do sequestro dos uruguaios no primeiro fiasco internacional da Operação Condor. Antes desse encontro, segundo o jornalista, Lilian e Universindo foram torturados, ainda no Brasil, por militares do Uruguai. Num país sério, você não pode imaginar que agentes e oficiais e soldados de uma tropa estrangeira estejam atuando dentro do território brasileiro, num prédio público do país, que era a sede do DOPS, Secretaria de Segurança Pública, era o segundo andar da Secretaria, atuando lá dentro e torturando. Isso tudo sem nenhuma cobertura legal. Não havia uma ordem judicial para isso. Por quê? Porque era plena ditadura. Era uma época de absoluta arbítrio, de violência, de truculência, onde não havia lei e não havia proteção de direitos humanos. Que a Operação Condor, o que era?
era a integração das repressões de cada país, trocando primeiro informações, depois trocando presos. O argentino vinha aqui, prendia um argentino no Brasil, o Brasil ia na Argentina e prendia um brasileiro lá, um chileno ia na Argentina e prendia um chileno na Argentina. Quer dizer, havia uma franquia para que as repressões de todos esses países atuassem além fronteira. Quer dizer, ignoravam qualquer limitação fronteiriça e qualquer lei. E nessa progressão de violência, eles chegavam ao ponto de torturar e matar as pessoas. A Operação Condor atingiu também brasileiros que estavam exilados no exterior. A Comissão Nacional da Verdade, criada para investigar violações de direitos humanos cometidos entre os anos de 1946 e 1988, cita 17 casos de abusos contra cidadãos do Brasil cometidos pela cooperação entre as ditaduras. O relatório que a Comissão Nacional da Verdade entregou para o Brasil, ele é muito relevante porque ele aponta um conjunto de recomendações que o país agora deve seguir para tentar impedir a repetição dos erros do passado. São propostas que envolvem a afirmação de políticas de memória que já estão em andamento, aprofundamento de políticas de reparação a todos que foram perseguidos no passado, busca de novas documentações reconhecendo que a verdade é uma construção permanente, reformas nas instituições de segurança para que elas incorporem uma filosofia de direitos humanos e de proteção às pessoas. Então, o resultado prático é esse, é de gerar uma agenda que poderá vir compor um cronograma de atividades por parte do nosso país para que a gente consiga cada vez mais afirmar a nossa vocação em defesa das liberdades públicas e para dizer que nunca mais há uma ditadura e há um regime de exceção no nosso país. Outra ação brasileira é a Comissão da Anistia, uma política de indenização de vítimas da ditadura. Ela identifica caso a caso, a partir de solicitações, que tipos de situações de exceção a pessoa foi submetida. Ela pode ter sido presa, pode ter sido torturada, pode ter sido demitida arbitrariamente, pode ter sido expulsa dos bancos escolares, pode ter caído na clandestinidade, compelida ao exílio, pode ter sido banida do Brasil ou monitorada indevidamente. Esse conjunto de perseguições hoje enseja um direito à reparação. Esse direito à reparação ele não é apenas econômico do ponto de vista de se conceder uma indenização, mas ele também é uma reparação simbólica, onde o Brasil reconhece que errou contra aquela pessoa e hoje pede desculpas para elas, identificando que elas tinham o legítimo direito de resistir contra uma opressão. Os agentes da Vigilância Epidemiológica da Secretaria da Saúde de Lajeado intensificaram as ações de coleta de larvas e verificação de armadilhas contra o mosquito transmissor da dengue, o Aedes aegypti. Nesta sexta-feira, as ações foram no bairro Campestre, num raio de 300 metros de onde houve a confirmação de um caso de dengue no município. Na quarta-feira, a doença foi confirmada, dengue autóctone, que é quando contraída no próprio município. O paciente é um jovem de 15 anos de idade. Existe ainda um caso suspeito de uma adolescente também no bairro Campestre. O resultado será divulgado após exames realizados pelo laboratório LACEN de Porto Alegre. Demais suspeitas foram descartadas, segundo a Vigilância Ambiental em Saúde. A Secretaria da Saúde adotou medidas preventivas para evitar novos casos da doença. A Vigilância Ambiental trabalha na delimitação das áreas a serem vistoriadas pelos agentes endêmicos. Os imóveis localizados em um raio de 300 metros das residências dos 2 adolescentes e também da escola onde estudam serão inspecionados com o objetivo de identificar possíveis focos do mosquito transmissor da dengue. A orientação é a seguinte: a Secretaria recomenda que a comunidade evite deixar água parada em potes, tampinhas, vasos de flores e pneus velhos, locais onde a fêmea do mosquito da dengue costuma depositar os ovos. Em caso de dúvidas ou suspeitas, a orientação é entrar em contato com o setor de vigilância ambiental pelo telefone 3982 1114. As características da dengue são febre alta, dor de cabeça, dor atrás dos olhos e dores nas costas. É comum também surgirem manchas vermelhas pelo corpo. E a presidente Dilma Rousseff participa da cúpula da ONU a partir já desta sexta-feira.
Paulo La Sálvia está nos Estados Unidos e acompanha o evento. Nova York tem quase 20 milhões de habitantes em sua região metropolitana, que se estende por 3 estados. Além de muita gente, Nova York também é uma das principais cidades do mundo em termos culturais, artísticos, tecnológicos e financeiros. Com 36% da população de Nova York sendo formada por estrangeiros, a cidade também é chamada de capital do mundo. Um exemplo dessa globalização é a sede das Nações Unidas, que fica em Nova York e completa 7 décadas neste ano. Os 70 anos da ONU e do fim da Segunda Guerra Mundial vão ser lembrados neste ano aqui em Nova York, nos Estados Unidos. A Assembleia Geral da ONU também vai discutir outros temas, como a guerra na Síria, a crise de refugiados do Oriente Médio, as turbulências econômicas na China e a reforma do Conselho de Segurança das Nações Unidas, que tem o poder de aprovar ou vetar qualquer decisão da ONU. A reforma do Conselho de Segurança também vai ser o assunto de uma reunião com representantes do Brasil, Alemanha, Japão e Índia, aqui em Nova York. O governo brasileiro já defende a reforma há pelo menos 10 anos. A participação do Brasil nessa e em outras questões levou o presidente dos Estados Unidos, Barack Obama, a afirmar no encontro com a presidenta Dilma Rousseff na Casa Branca, em junho, que o país é uma liderança mundial. O Brasil é uma potência mundial importante. Os Estados Unidos, por mais poderosos que sejam, interessados como somos em resolver uma gama enorme de questões mundiais, não podemos fazê-lo sozinhos. Precisamos de parceiros e o Brasil definitivamente é um parceiro indispensável nesses esforços. Antes da abertura da Assembleia Geral, que ocorre na próxima segunda-feira, os líderes mundiais vão participar da Cúpula das Nações Unidas sobre Desenvolvimento Sustentável. Na cúpula, os 8 Objetivos do Milênio vão ser trocados pelos 17 Objetivos de Desenvolvimento Sustentável. O Brasil cumpriu boa parte dos Objetivos do Milênio. Dos mais de 36 milhões de brasileiros que viviam na extrema pobreza em 2000, 75% foram retirados dessa situação em 2008, com programas como o Bolsa Família, superando a meta da ONU. Em relação aos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, o Brasil já reduziu em 41% a emissão de gases poluentes na atmosfera entre 2005 e 2012. Também reduziu o desmatamento da Amazônia de 27 mil quilômetros quadrados em 2004 para 5 mil quilômetros quadrados, em média, nos últimos 4 anos. O Brasil ainda apresenta entre 39% a 41% de fontes renováveis na matriz energética, como as energias hidráulica, eólica e solar, além da biomassa da cana-de-açúcar. A segunda Conferência Municipal da Juventude, que ocorrerá na próxima segunda-feira, pretende mobilizar os jovens com idade entre 15 e 29 anos que queiram trocar experiências, demandas e sugestões de futuras intervenções na cidade de Lajeado. Sob o tema As várias formas de mudar o Rio Grande do Sul e o Brasil, protagonismo e garantia de direitos, o evento inicia às 8 horas da manhã no auditório do prédio 11 da Univates. O governo de Lajeado convoca toda a população jovem a participar deste encontro que busca agregar ao bem-estar social da cidade, bem como do Rio Grande do Sul e do Brasil. A conferência objetiva é elencar os principais anseios e necessidades, enaltecer as fortalezas encontradas e identificadas pelos cidadãos que se identificam ou que se identifiquem como jovens, demandas e metas para a população de 15 a 29 anos de idade aqui no município. O direito à cultura, à diversidade, à igualdade, à educação e à saúde são alguns dos eixos norteados nas discussões. Os participantes desta etapa municipal estarão aptos a participarem da etapa estadual, que ocorre em outubro e precede a Conferência Nacional prevista para ocorrer no mês de dezembro em São Paulo. E o Senado comemora o Dia de Luta de Pessoas com Deficiência e entrega a comenda. Acompanhe na matéria da TV Senado. Há segmentos da população brasileira, no caso das mulheres e dos negros, majoritários na população brasileira, e que poucos são vistos ou reconhecidos na sua contribuição ao desenvolvimento da nossa sociedade.
Trata-se, portanto, a comenda de buscar e representar aqueles que não estão sendo visibilizados no dia a dia e que, através desta comenda, passarão a serem vistos e passarão a ter os seus trabalhos reconhecidos pelo conjunto da sociedade. Nessa primeira edição, receberam a comenda a deputada federal Mara Gabrilli, a ex-deputada federal Rosinha da Defal, a socióloga Araci Ledo, Maria Luísa Costa Câmara, ex-membro do Comitê Internacional de Mulheres com Deficiência, e as servidoras do Senado, Lone Mânica e Solange Calmon. Para as agraciadas, a iniciativa dá um novo espaço de atuação dos militantes pelos direitos da pessoa com deficiência. Hoje, estar aqui no Senado já é uma vitória, não pessoal, de maneira nenhuma. É uma vitória institucional. Existe o reconhecimento do poder público pelo trabalho que nós fazemos. Neste sábado, a partir das 10h30 da manhã, o estande da Prefeitura na Construmóvel vai ser palco da apresentação oficial das Soberanas de Lajeado. Na presença de autoridades, empresários e da comunidade em geral, a rainha de Lajeado, Camila Welter, que é do bairro Centenário, a primeira princesa Júlia Cristina Schneider, do Hidráulica, e a segunda princesa Natália Letícia Bildauer, do Loteamento dos Médicos, passam a divulgar as belezas da cidade, bem como o potencial econômico e social de Lajeado em eventos ou festividades. Após a solenidade, a comitiva vai visitar a feira acompanhada das soberanas. O estande da Prefeitura localiza-se no pavilhão 1. A Construmóvel estará aberta à visitação no sábado, das 10 da manhã até às 11 da noite. E no domingo, das 10 da manhã até às 7 da noite. E a nossa repórter Camille Lenz esteve hoje na ACIL, onde aconteceu uma palestra sobre a Construmóvel, ou envolvendo a Construmóvel dentro da programação lá na sede da ACIL. Acompanhe. Formada em arquitetura pela Universidade Federal do Rio de Janeiro em 2000, Carolina Vambier tem passagem por importantes institutos de educação como professora no Brasil. É proprietária da Dobra Arquitetura e Interiores e uma das apresentadoras do programa Olho Mágico da GNT. Em sua palestra intitulada Decoração de Interiores em um Programa de TV, Carolina falou sobre como a prática e o estudo contínuos devem ser exercitados dentro das profissões criativas. E aquilo ocupa a minha cabeça, como eu poderia resolver aquela praça para ela se tornar melhor. Isso é um pensamento muito corriqueiro, ele não leva a nada exatamente, mas ele é um exercício constante, né? E ele te faz com que você tenha uma imersão no seu trabalho. O programa Olho Mágico é uma produção da GNT, na qual 2 vizinhos são escolhidos e cada um dá dicas de reforma para a casa do outro. Em relação ao programa, a arquiteta se mostra entusiasmada. Eu adoro, uma diversão, apesar de ser um trabalho que a gente tem que ter muita concentração também, porque é num espaço curto de tempo, né, que a gente faz tudo, mas é muito divertido e é uma oportunidade da gente fazer uma pílula de design para um público grande e poder falar sobre esse processo, não só de criação, mas de execução, de divisão das ideias com o cliente. Acho um programa divertido e, sobretudo, humano também. Sim, eu acho super legal, porque o programa ele inspira uma coisa de faça você mesmo, assim. E eu gostaria muito de ver o brasileiro botando mais a mão na massa e fazendo suas próprias coisas, mais do que delegando para alguém fazer para ele, né? Acho isso interessante. Tu tem recebido mais procuras de pessoas esperando por um design de interiores? As pessoas estão mais interessadas nesse quesito? Elas vão mais atrás procurar por arquitetos ou designers que possam fazer esse trabalho para elas aqui no Brasil? Eu acho que sim, eu acho que é um bom mercado o design de interiores, até porque eu percebo que os edifícios em geral, eles têm pouco compromisso com o design, então as pessoas, para viverem melhor, elas precisam de um lugar que tem algum tipo de desenho mais elaborado, enfim, é um bom mercado. Na prática, Carolina revela como trabalha. Eu vejo as pessoas procurando conforto, ao mesmo tempo gosto muito de propor coisas que sejam não só bonitas, mas que
tenham um compromisso com o local, tenham um compromisso com serem práticas, com serem sustentáveis de alguma maneira. Eu acredito que, mesmo que o cliente não te peça, você tem o dever, hoje em dia, como arquiteto atuante, em pensar nisso, tem o dever de pensar nisso, nesse assunto. E para a TV Informativo, ela resume um dos pontos da sua fala. Toda exposição que eu vou, todo filme que eu vejo, todo livro, toda conversa que eu tenho com alguma pessoa que me traz alguma coisa interessante, ela vira uma semente de alguma ideia. A palestra de Carolina integra a programação da Construmóbil 2015, que se estende até este domingo no Parque do Imigrante, em Lajeado. E vamos ver como será o fim de semana do encerramento da Construmóbil com o jornalista Rodrigo Nascimento e a previsão do tempo. Daí, Rodrigo, o sol só mostra a cara ou vai se estender? Olha, Márcio, pelo menos a cara o sol vai mostrar sim nesse fim de semana. Isso porque aquela massa de ar seco que bloqueava a frente fria do Rio Grande do Sul para o centro do país perdeu força, e isso quer dizer que a partir de agora, então, o tempo tende a ficar mais seco aqui na região e no Rio Grande do Sul. Mas essa estabilidade ela só se confirma a partir da próxima semana. Então o fim de semana ainda vai ter períodos de sol, um pouco de nebulosidade e principalmente no domingo a chuva pode aparecer em alguns municípios de forma isolada. Mas a partir de segunda-feira essa chuva vai embora e o sol definitivamente aparece um pouquinho entre nuvens e depois vai limpando ao longo da semana. Vamos ver então como ficam as temperaturas para este fim de semana em Lajeado. O sábado então será de sol com um pouco de nebulosidade. A mínima prevista é de 16 graus e a máxima chega aos 22 graus. No domingo, sol, chuva e nebulosidade. Não nessa mesma ordem. A mínima é de 17 graus e a máxima chega aos 24 graus neste domingo. A segunda-feira, então, amanhece com sol e poucas nuvens na região. Em Lajeado, a mínima prevista é de 16 graus e a máxima alcança os 22 graus na segunda-feira. Este foi, então, o Boletim do Tempo. Nós vamos ficando por aqui. Ótimo fim de semana a todos. E na segunda-feira a gente está de volta. Até lá. Obrigado, Rodrigo. E ocorre neste domingo a caminhada e corrida 5 km BRF, organizada pela própria BRF. A atividade conta também com o apoio do governo de Lajeado através da Secretaria da Juventude, Esporte e Lazer. O evento tem por objetivo principal estimular a atividade física, a integração e a promoção do bem-estar social, envolvendo e estimulando a confraternização entre as comunidades onde a empresa atua. A organização da caminhada e corrida lembra que a retirada do kit do evento será no local da largada, no Parque Professor Teobaldo Dick, das 7h30 até as 8h30 da manhã. A largada será às 9 horas da manhã de domingo. Em caso de chuva, o evento ocorre normalmente. E o governo lança as ações do Dia Mundial do Turismo no Rio Grande do Sul. Veja com Thaisa Borges. No dia 27 de setembro é comemorado o Dia Mundial do Turismo. Na manhã desta quinta-feira, a Secretaria de Turismo, Esporte e Lazer do Rio Grande do Sul realizou um evento no Palácio Piratini e apresentou as ações que serão desenvolvidas no estado em comemoração à data. De acordo com o secretário Juvir Costela, o objetivo é mostrar os potenciais turísticos do Rio Grande do Sul. Estamos fazendo um chamamento e trabalhamos com os municípios para que cada município faça uma ação nesse dia, para que promova lá, né, o seu turismo local, mostrando também para o estado do Rio Grande do Sul, para o Brasil, enfim, para o mundo, o que nós temos de potenciais turísticos no estado do Rio Grande do Sul, de atrativo turístico dentro do estado do Rio Grande do Sul. O governador do estado, José Ivo Sartori, destacou a importância do turismo e disse ainda que o setor é uma prioridade do governo. E vamos dar valor para aqueles que lá na sua comunidade, na sua instituição, na sua organização, promove justamente o desenvolvimento do turismo, que é um desafio para todos nós. E é também um compromisso da nossa gestão e do nosso governo.
O Sistema Fecomércio Rio Grande do Sul, SESC, espalha a cultura durante os 4 dias da Feira da Construção Civil, Mobiliário e Decoração do Vale do Taquari, Construmóvel. A mostra literária Mário Quintana ficará disponível para visitação até o domingo, dia 27, no Parque do Imigrante, em Lajeado. A exposição destaca a trajetória do poeta e escritor gaúcho, contando histórias de vida com fragmentos das obras. Uma mistura entre a vida real e a ficção é o que a Mostra Literária de Mário Quintana tem para você. Mais informações podem ser obtidas junto ao Sesc Lajeado, na Silva Jardim 135, ou pelo telefone 3714-2266. E este foi o Redação Informativa desta sexta-feira, 25 de setembro. Na sequência vem o Papo de Boleiro. Nós voltamos em edição inédita na segunda-feira, às 6h30 da tarde. Você acompanha a nossa programação também no www.tvinformativo.com.br. TV Informativo. Aqui o Vale se vê.